Afinal, o que faz uma organização funcionar de verdade? Será que são as regras, os processos, tudo bem amarradinho? Ou será que o segredo está nas pessoas? Pois é, nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fazer exatamente essa jornada. Sair lá das estruturas super rígidas do passado e mergulhar no mundo fascinante do comportamento humano dentro das empresas. Olha, quando a gente ouve a palavra burocracia, o que vem à mente? Papelada, lentidão, carimbo, geralmente é algo negativo, né? Mas e se a ideia original por trás disso tudo fosse, na verdade, algo revolucionário e super positivo? Vamos começar exatamente por aí, desafiando essa ideia e descobrindo o que a burocracia realmente queria ser. Beleza. Para a gente entender essa evolução toda, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender a burocracia como uma ordem racional. Depois, vamos ver o despertar do fator humano. Em seguida, a gente mergulha no que de fato move as pessoas. Aí, analisamos duas visões bem diferentes sobre quem trabalha e, para fechar, a gente tenta encontrar uma síntese, um equilíbrio entre estrutura e pessoas. Então, vamos começar pelo começo, né? Entrando de cabeça na visão do Max Weber. Ele imaginou um modelo de organização que seria, na teoria, ideal. Um sistema perfeitamente racional e muito, mas muito eficiente. A grande sacada do Weber foi pensar o seguinte: chega de decisões baseadas em favoritismo ou no humor do chefe. A ideia central era criar um sistema justo, onde regras claras e imparciais valessem para todo mundo. É por isso que, na origem, a palavra burocracia não tinha nada de negativo, muito pelo contrário. Era a base para construir uma organização lógica, previsível e eficiente. E esse modelo do Weber se sustenta em 3 pilares, sabe? 3 ideias fundamentais para garantir essa justiça e previsibilidade. A primeira é a formalidade, regras claras para todo mundo seguir. A segunda, o profissionalismo. A pessoa é escolhida e promovida pelo mérito, pela competência, e não por ser amigo do rei. E por último, a impessoalidade, que é uma ideia genial. A autoridade não é da pessoa, é do cargo que ela ocupa. E olha, pode parecer uma ideia antiga, mas isso está mais vivo do que nunca. Essa busca por formalidade, por profissionalismo, a gente vê isso hoje. Um exemplo claro, as normas ISO 9000. Uma organização que tem certificação ISO 9000 usada no mundo todo está aplicando diretamente o pensamento de Weber. É basicamente isso, criar padrões, garantir qualidade por meio de regras e processos que todo mundo conhece e segue. E claro, essa abordagem tão racional trouxe um monte de vantagens. Pensa bem, com regras pré-estabelecidas, as decisões ficam mais rápidas. A padronização aumenta a eficiência. A comunicação, por ser formal, diminui os mal-entendidos. Para empresas que estavam crescendo naquela época, isso foi uma revolução. Trouxe clareza, estabilidade, ordem no caos. Só que nem tudo são flores, né? Esse foco total na estrutura, nas regras, começou a mostrar seu preço. As relações ficaram frias, despersonalizadas, o excesso de regras começou a engessar as coisas, a sufocar a criatividade, e quando aparecia algo inesperado, o modelo era rígido demais. Ficou claro que faltava alguma coisa ali. Um elemento crítico estava sendo completamente ignorado. E foi exatamente aí, na percepção dessas falhas, que a chave virou. Uma mudança de perspectiva revolucionária começou a acontecer. A atenção finalmente se voltou para aquele elemento que estava faltando, as pessoas. A grande sacada, a grande virada de chave foi essa. Uma organização não é só um desenho no papel, um organograma. O foco saiu das caixinhas e das tarefas e foi para o que realmente acontece ali dentro. A dinâmica das pessoas, dos grupos que se formam, das relações sociais. Os estudiosos da administração começaram a entender que a organização é como um iceberg. Na pontinha, fora d'água, está a parte visível, as regras, os processos, o organograma. Mas a maior parte, a parte submersa e muito mais poderosa, é o sistema social invisível. As amizades, as panelinhas, as fofocas, as lealdades, tudo isso que realmente move o dia a dia. E o que realmente consolidou essa nova visão foi um estudo que virou um clássico, o experimento de Hausdorff. E o mais curioso é que a grande descoberta foi quase sem querer. Os pesquisadores, com Elton Mayo à frente, queriam ver se mais luz fazia as pessoas produzirem mais. Mas eles descobriram algo muito mais incrível. O que realmente aumentava a produtividade não era a luz, mas sim o fato de as pessoas se sentirem observadas, valorizadas e a interação social que rolava entre elas. Foi um clique gigantesco. Isso foi um corte, uma ruptura total com o que se pensava antes.
A visão antiga da administração científica era a de que as pessoas eram como peças de uma máquina, e o único combustível era o dinheiro. Mas aí veio a teoria das relações humanas e disse: opa, peraí, o salário é importante, mas não é tudo. O que pega mesmo são as motivações de dentro, o reconhecimento, o bom relacionamento com os colegas. Ok, se o fator humano é tão importante, a pergunta de $1 milhão passou a ser: então, o que de fato motiva as pessoas? E foi para responder a isso que surgiram algumas das teorias de motivação mais famosas que a gente estuda até hoje. E um dos primeiros e mais conhecidos modelos é a famosa pirâmide de Maslow. A ideia dele é que as nossas necessidades têm uma ordem, uma hierarquia. Pensa assim: ninguém vai se preocupar em fazer amigos no trabalho, que é uma necessidade social, se estiver com medo de ser demitido a qualquer momento, que é uma necessidade de segurança. E o ponto-chave é esse: uma necessidade que já foi atendida não motiva mais. A gente sempre busca o próximo degrau. Aí veio outro cara importante, o Frederick Herzberg, com uma ideia um pouco diferente. Ele disse que existem 2 grupos de fatores no trabalho. De um lado, os fatores higiênicos. Pensa em salário, condições de trabalho. Se eles forem ruins, a pessoa fica insatisfeita. Mas se forem bons, eles não deixam ninguém feliz. Eles só evitam a infelicidade. É como não ter dor de dente. Você não fica feliz por isso, só não fica sofrendo. Agora, do outro lado, estão os fatores motivacionais. Reconhecimento, um trabalho desafiador, crescimento. São esses que realmente trazem satisfação. Um bom salário evita que a pessoa vá embora, mas é o reconhecimento que faz ela querer dar o melhor de si. E tudo isso nos leva a um ponto fundamental. A crença que um gestor tem sobre as pessoas vai definir de ponta a ponta o jeito que ele vai gerenciar. Quem deixou isso bem claro foi o Douglas McGregor. Ele criou a teoria X e a teoria Y. A teoria X é a visão mais pessimista. As pessoas são preguiçosas por natureza, evitam responsabilidade e precisam ser controladas de perto. Já a teoria Y é o oposto. As pessoas são criativas, gostam do que fazem e têm autodisciplina. Obviamente, um gerente que acredita na teoria X vai agir de um jeito totalmente diferente de um que acredita na teoria Y, né? Bom, então olha só o caminho que a gente fez. Saímos da estrutura super rígida de Weber e chegamos no mundo complexo das motivações humanas. A pergunta que fica é: como é que a gente junta essas duas coisas? Como conciliar esses 2 mundos? Essa é a grande questão para a gestão moderna, e é com ela que a gente vai fechar nossa conversa. Porque, apesar de toda a evolução que foi olhar para as pessoas, essa abordagem também tinha suas críticas. O foco era tão intenso no comportamento, no bem-estar, que às vezes a organização podia perder de vista os objetivos maiores, a eficiência, os resultados. Ou seja, focar só nas pessoas e esquecer da estrutura também não era a resposta completa. E é isso que nos traz a reflexão final. Uma pergunta que todo líder, toda organização precisa se fazer hoje. Onde está o equilíbrio? Como encontrar o ponto certo entre a necessidade de ter estrutura, regras, eficiência e a realidade de que tudo isso é feito por pessoas, pessoas com sonhos, medos, motivações e com toda uma dinâmica social complexa? Afinal, onde está o ponto de equilíbrio entre a estrutura e as pessoas?